Olá! O Justiça em Questão de hoje fala sobre os motivos que podem levar ao cancelamento da carteira de motorista. Veja o que deve ser feito quando o condutor tiver o documento suspenso. Saiba mais sobre o projeto de voluntários do Tribunal Mineiro na APAC, Associação de Proteção e Assistência ao Condenado de Santa Luzia. Entenda a diferença entre citação e intimação. Direito do consumidor, conheça as principais fraudes cometidas contra o idoso. E mais, o JQ também fala sobre a 13ª Semana Nacional da Conciliação, uma oportunidade para resolver de forma mais ágil conflitos que são encaminhados ao Judiciário. Fique com a gente, nossa edição começa agora. O desrespeito às regras de trânsito não acarreta apenas multas. O condutor pode sofrer sanções que vão tirá-lo do banco do motorista e fazê-lo voltar ao banco da autoescola. Veja na matéria. Os radares estavam de olho toda vez que Etno passava com sua motocicleta. Foi em 2016 que eu comecei que eu te recebi a primeira. Eu recebi várias multas, comecei a trabalhar desse jeito. E aí, né, cara, no começo a gente muito acelerado e tal, e recebi várias multas. De tanto acelerar por aí, acabou ultrapassando o limite de pontos na carteira de motorista. Rafael também saiu em algumas fotos desse tipo. Por viajar muito a trabalho com o carro, até para lugares desconhecidos, excedeu os pontos por uma série de infrações. Velocidade, parar em local proibido, uso de telefone celular. A carteira de motorista está na lista de desejos de muita gente, mas ela envolve aí um processo bem burocrático, como exame médico e psicológico, prova de legislação e direção, além do pagamento de taxas e das aulas da autoescola. Por isso, existe a preocupação caso ela seja suspensa. Segundo a advogada especialista em trânsito, a suspensão depende de um processo que começa com uma notificação. O Detran envia para esse condutor uma citação do processo administrativo, quando então é aberto um prazo para que ele se defenda. Neste momento não existe penalização contra esse condutor, ou seja, nem, digamos assim, se não existe a penalização, ele sequer sabe quantos dias, né, ele terá que cumprir de suspensão, ou se ele terá que cumprir, porque obviamente ele pode vir a ganhar essa defesa. Caso isso não aconteça, é hora de entregar a habilitação e procurar uma autoescola para o curso de reciclagem. O Detran apreenderá a CNH, esse condutor fará um curso de reciclagem. O conteúdo das aulas de legislação pode ser estudado em aulas presenciais ou à distância. Michele é instrutora de autoescola e declara que motoristas profissionais também procuram cursos de reciclagem. Ele tem a opção a cada 14 pontos. Ele pode fazer o curso de forma preventiva. É preciso cumprir carga horária de 30 horas aula. De acordo com a Lei 13.281 de 2015, o tempo mínimo de suspensão da carteira é de 180 dias. São 3 requisitos. A suspensão, cumprir o período de suspensão, fazer o curso e passar na prova, que é o mais importante. Prova de 30 questões, tem que acertar 70% da prova. São 2 chances de passar na prova. Se for reprovado nas 2 tentativas, não pega a carteira de volta e tem de começar tudo do zero. Depois de 2 anos, proibido de dirigir. Para não ter que encarar mais esse investimento de dinheiro e de tempo, melhor seguir as dicas de quem já passou por isso. Tomar cuidado e respeitar a lei de trânsito, de fato, né? Na verdade, não só pela questão de tomar multa, mas pela nossa vida também, né? Hoje em dia a gente vê tantos carros, tantos acidentes. Aqui no Justiça em Questão, a gente descomplica termos jurídicos. Confira mais uma edição do quadro ABC do Judiciário e entenda o que é cláusula pétrea. Cláusula pétrea é aquela que não pode ser removida por nenhum dispositivo legal. É uma que deve estar na Constituição, não é isso? Eu acho que é uma cláusula da Constituição. Cláusula pétrea é um dispositivo constitucional imutável, que não pode ser alterado nem mesmo pela via de emenda à Constituição. O objetivo é impedir inovações em assuntos cruciais para a cidadania ou o próprio Estado. A relação das cláusulas pétreas encontra-se no artigo 60, parágrafo 4º da Constituição Federal de 1988.
A gente volta daqui a pouco para falar da Semana Nacional da Conciliação e explicar a diferença entre citação e intimação. O Justiça em Questão volta já. Estamos de volta com Justiça em Questão, programa do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. O TJ Mineiro se prepara para participar da 13ª Semana Nacional da Conciliação. A campanha é realizada anualmente pelo Conselho Nacional de Justiça desde 2006. Conciliação será a palavra de ordem nas unidades da Justiça de todo o país entre os dias 5 e 9 de novembro. Chegou-se à conclusão que essa cultura de litígio que nós temos pode e deve ser combatida por uma cultura da paz. E isso automaticamente resulta numa diminuição de demandas ajuizadas, como também na redução do acervo que já existe dos processos em andamento no país. A Semana Nacional da Conciliação se destina aos processos judiciais que tenham chance de acordo. Para participar, basta que o interessado solicite o agendamento de uma audiência. Todas as pessoas que têm processo em andamento podem pedir para agendar o seu processo, uma audiência nessa semana de conciliação. Ela pode fazer esse pedido através do seu advogado, pode entrar no site do Tribunal de Justiça e clicar no link Quero Conciliar e pedir para pautar o seu processo nessa semana de conciliação. Grande parte das audiências ocorre nos centros judiciários de solução de conflitos. Deixar que as partes conversem e construam uma solução pode representar a economia dos custos de um processo, além de trazer agilidade. As audiências podem tratar de processos dos mais diversos assuntos. Todas as questões que estão na justiça que podem ser feitos acordo podem ser pautadas nessa semana, como por exemplo, processo da vara de família, processos envolvendo relações de consumo do consumidor, plano de saúde, contra empresas como Telefonias, CEMIG, Copasa, todas essas questões podem ser pautadas nessa semana. Para a 13ª edição do evento, só em Minas Gerais já foram agendadas quase 34 mil audiências, sinal de que a cultura da paz está se fortalecendo. Quem deseja resolver um conflito e não conseguiu participar da Semana Nacional da Conciliação, não precisa se preocupar. Os Sejusc, Centros Judiciários de Soluções de Conflitos e Cidadania, estão instalados em 126 comarcas mineiras e realizam audiências de conciliação e mediação durante todo o ano. Para mais informações, acesse o portal do TJMG e clique em Quero Conciliar. Uma compra que parece ser a dos sonhos, um contrato cheio de benefícios, um empréstimo com juros menores e a cobrança direto na pensão. São muitos os golpes aplicados a idosos, situações que muitas vezes chegam disfarçadas como oportunidades únicas. O desrespeito nas relações de consumo que envolvem idosos tem sido recorrente. Saiba quais são as fraudes principais e como evitá-las. A população brasileira ganhou 4,8 milhões de idosos desde 2012, superando a marca dos 30,2 milhões em 2017. São essas as estatísticas divulgadas pelo IBGE em abril deste ano. Com o aumento da expectativa de vida entre os brasileiros, essa parcela da população vem se tornando cada vez mais economicamente ativa. Apesar disso, essa especialista destaca que ainda há certa dificuldade de muitos nessa faixa etária em acompanhar as mudanças ocorridas na atualidade. Para essa sociedade, o que é importante é o jovem, é o que produz, é o que é útil. O idoso está fora desse contexto de uma forma geral para a sociedade. Aí o que acontece? Essa pessoa que fica marginalizada por esses preconceitos, ela meio que se desliga um pouco da realidade que ela está vivendo. Ela se apoia em modelos antigos para continuar vivendo. Muitos idosos continuam pensando que eles estão envelhecendo no século passado. E não é bem isso. A tecnologia, nós estamos vivendo uma revolução tecnológica.
Entre a tentativa do idoso em acompanhar as mudanças e a postura indiferente de alguns, o prejuízo, muitas vezes, acontece principalmente nas relações de consumo. Algumas empresas impõem seus produtos de forma desrespeitosa ao consumidor idoso. A conduta é enquadrada como prática abusiva proibida pelo artigo 39 do Código de Defesa do Consumidor. A Marilene se sentiu desrespeitada ao comprar um celular. Ela levou gato por lebre. Eles me cobraram o celular R$2.000, tiraram da vitrine, que todo mundo pegava, metia a mão e olhava o celular e tal. Em vez de me entregar o celular tirado lá de dentro, me deram usado. E outra coisa, me cobrou R$500 do cartão. Além de ter a proteção do Código de Defesa do Consumidor, a pessoa com mais de 60 anos é amparada pelo Estatuto do Idoso, como explica a desembargadora Cláudia Maia. Ele é protegido ainda mais. Por quê? Porque ele é definido como hipervulnerável pela lei ou de vulnerabilidade agravada. Porque são pessoas que estão numa idade mais avançada, que não tiveram contato com a tecnologia desde o começo da sua alfabetização ou durante a sua juventude, que têm, às vezes, limitações também de mobilidade. Então, são pessoas que precisam de uma tutela mais específica. Essa tutela especial não significa tratar os idosos como incapazes ou desrespeitar a escolha deles. Ela é uma pessoa que continua vivendo, ela tem as mesmas necessidades que as outras pessoas, né? Ela tem, por exemplo, com relação ao aprendizado, ela é um pouco mais lenta para aprender, mas ela aprende. A experiência acumulada faz com que a inteligência dela, né, se adapte àquela realidade. E nessa realidade de contratos virtuais, aquisição de produtos e serviços via máquinas conectadas e telefones, é importante tomar todo o cuidado. Tudo que for falado tem que constar no contrato e de forma clara. Teve dúvida? Não assina, pergunta, pede o acompanhamento ou o assessoramento de uma pessoa de confiança. Não foram claros comigo, me deu aquele dessa grossura assim, de negócio de contrato, a letrinha que você não enxerga nada. Não dá para você entender o que estava escrito no contrato. Eu sozinha boba, não tinha ninguém para me ajudar aqui na hora. Além das surpresas contidas em contratos assinados de forma obscura, empréstimos consignados feitos sem o consentimento do idoso podem ser considerados como crime de estelionato. A magistrada destaca que, neste caso, é possível pedir a nulidade do documento. O resultado de um contrato firmado dessa forma, pelo idoso que não entendeu o que ele estava contratando, ele é nulo, porque ele tem um vício de vontade. Então, quando esse contrato for anulado, se ele não conseguir de forma extrajudicial em juízo, as partes têm que voltar ao que era antes. Ou seja, tem que devolver tudo que foi pago, corrigido de forma total. E além disso, no caso do idoso, que a maioria é aposentado e recebe benefício previdenciário, se houver algum desconto em conta ou algum pagamento que cause a ele uma diminuição naquela verba que é destinada à sobrevivência, também a empresa sofre a condenação por danos morais. Algumas dicas podem ajudar o consumidor idoso a fugir de ciladas. Evite passar os dados do cartão de crédito ao fazer compras por telefone. Não aceite a ajuda de estranhos quando da assinatura de um contrato ou da retirada de valores em bancos. Sozinho em casa, evite receber vendedores desconhecidos ou técnicos não solicitados. Se não entender um contrato, não assine. Submeta o documento à análise de um especialista ou peça a ajuda de alguém da família. Contratos boca a boca devem ser evitados. Ao receber cartas, links, e-mails ou telefonemas solicitando os dados pessoais ou bancários, nunca passe sem antes pesquisar a empresa informada no contato. A comunicação dos atos processuais tem como objetivo informar as partes de uma ação judicial sobre os procedimentos que foram e que serão realizados futuramente. A legislação prevê alguns atos, como a citação e a intimação.
facilmente confundidos. Cada um desses termos tem as suas especificidades. Entenda na entrevista. Doutor Bernardo, citação e intimação são a mesma coisa? Sim e não. Sim, porque citação e intimação são institutos de comunicação de atos processuais. É gênero, comunicação, ato processual, e espécie, citação e intimação. Agora, são diferentes no que diz respeito à sua finalidade dentro do processo. A citação tem por finalidade você dar notícia a um réu, a um executado ou a um terceiro da existência de um processo para ele compor essa relação processual. Você só vai ter uma citação. Se eu tiver mais de uma citação, é porque eu estou tendo mais de um réu. Intimação já acontece depois que você tem a citação e é o ato processual que comunica às partes do processo de uma decisão ou de um outro ato do processo. Então, uma vez que já ocorre a citação, os próximos atos de comunicação receberão a terminologia técnica de intimação. E citação e intimação são comunicações de atos processuais. No processo penal, tem uma diferença de como se dá a intimação e como se deve se dar a citação? Tanto a citação quanto a intimação são semelhantes no processo civil e no processo penal. No processo penal, a regra da citação é que ela seja sempre de forma pessoal, enquanto no processo civil, em termos de regra, ela pode se dar por carta e, excepcionalmente, de forma pessoal. A notificação também é um ato processual? Não, a notificação é um ato de direito material. Até existe no direito processual civil um procedimento de notificação judicial. Mas a notificação nada mais é do que um ato praticado por um cidadão em que ele comunica a um terceiro sobre uma determinada pretensão ou sobre um determinado direito. Então, notificação tem por fim constituir ou prevenir responsabilidades. Por exemplo, eu posso notificar uma pessoa sobre a rescisão de um contrato, ou eu posso notificar uma pessoa para que ela faça um pagamento constituindo essa pessoa em mora. E na eventualidade dela não cumprir com a obrigação, aí eu vou precisar do Poder Judiciário para fazer ou buscar o cumprimento forçado dessa obrigação. Mas, de certa forma, a notificação ela pode, então, evitar um processo. Sim, a notificação, uma vez recebido pelo terceiro, pelo interessado, ele pode dar cumprimento àquilo que a notificação buscou exigir. E aí, em razão disso, evitar que se instaure uma ação judicial para tentar obter aquilo que a notificação já obteve através da comunicação a terceiro ou à pessoa interessada. No próximo bloco, o JQ mostra o trabalho de voluntários do Tribunal Mineiro, realizado na biblioteca da APAC de Santa Luzia. Voltamos em instantes. Estamos de volta, você está assistindo ao Justiça em Questão. A APAC, Associação de Proteção e Assistência ao Condenado de Santa Luzia, vem recebendo uma ajuda importante na manutenção da biblioteca destinada aos sentenciados em cumprimento de pena no regime fechado. Uma ação voluntária proposta por bibliotecárias do TJMG levou organização ao local e ensinamentos aos recuperandos. Acompanhe na reportagem de Silvana Monteiro. Dar asas à imaginação. Essa é a atividade preferida do Marcos Vinícius enquanto frequenta a biblioteca do regime fechado da APAC de Santa Luzia. Eu vivi várias aventuras com o livro, né? Quando se fala Gabriel Garcia Marques, 100 anos de solidão, você vive uma aventura ali dentro, parece que a gente mergulha dentro do livro, né? Eu mergulho dentro do livro, eu vivo a história ali. Para a alegria do Marcos e de outros recuperandos, a biblioteca está cada vez mais completa e organizada, graças ao trabalho voluntário prestado por uma equipe de bibliotecárias do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. A Rosa conhece o método APAC há anos e sempre se encantou pelos resultados alcançados na ressocialização de pessoas em cumprimento de penas de privação de liberdade.
Junto com outras servidoras e funcionárias, ela resolveu fazer um movimento em prol da APAC de Santa Luzia. Então a gente propôs a organizar e a primeira iniciativa nossa foi ensiná-los a higienizar e fazer pequenos separos nos livros. Porque às vezes o livro está um pouquinho deteriorado, um pouquinho rasgado, mas não quer dizer que ele não tenha recuperação. E com isso nós fizemos um mini curso com a Fabiana e a Marlene, que são especializadas nessa área, né? Elas são especializadas em obras raras, restauração, pequenos separos. Nós demos um mini curso. E quando nós demos esse mini curso, eles gostaram tanto, a recepção foi tão boa, que daí nasceu a necessidade de fazer uma oficina. O trabalho voluntário é um dos pilares da metodologia APAC. Na APAC, quem cumpre pena se responsabiliza pela própria manutenção nas unidades, uma vez que não há a presença de policiais e nem de agentes penitenciários. Na APAC, o lema é: aqui entra o homem, o delito fica lá fora. Páginas de uma vida criminosa são fechadas para se iniciarem novos capítulos de superação. O ensinamento que eles estão adquirindo aqui, eles podem produzir para venda e para até sustento próprio, né? Além disso, a vinda das funcionárias do TJ para fazer essa ação simboliza mais na metodologia esse apoio comunitário, que é onde a gente busca a visão de que a comunidade acredita sim que eles podem sim ser ressocializados. O Marcos Vinícius sempre encontrou nas páginas dos livros refúgio e crescimento pessoal. Participar do projeto proposto pelas voluntárias do Tribunal de Justiça de Minas Gerais é para ele uma oportunidade de cuidar de quem sempre cuidou dele. O livro ele sempre foi uma luz na minha vida, né? Porque vai clareando na mente, através da literatura. Ela ensinou a gente como limpar os livros, né? Limpar os livros, ensinou como coordenar os livros. E aí, a cada visita, veio trazendo uma coisa nova. E a última visita agora trouxe o quê? Trouxe a questão do encadernar os livros, costurar os livros. Então, assim, eu vejo que é uma coisa muito preciosa. O livro ele tem um valor inestimável, né? E você poder recuperar o livro é prazeroso demais. Os recuperandos podem ler durante o dia, desde que autorizados. Eles também podem registrar o empréstimo para levar livros aos dormitórios. Como o uso é amplo e em ambientes diversos, o objetivo principal das oficinas é aumentar a vida útil dos exemplares. Dentro de um cárcere, isso significa criar mais caminhos para a liberdade por meio do conhecimento. Muito importante, porque todos os livros na biblioteca são doações. Então, se nós não zelarmos por eles, ficaremos sem livros, né? Os encontros acontecem uma vez ao mês e, além de ensiná-los a cuidar dos livros, as voluntárias promovem oficinas de encadernação. O trabalho já beneficiou cerca de 40 recuperandos. O desafio maior foi conseguir os materiais específicos para encadernar, porque são mais caros. No entanto, uma doação do NAS, Núcleo de Assistência ao Servidor Solidário, resolveu o problema. O núcleo recolhe contribuições de servidores e as encaminha para as instituições parceiras do TJMG. O resultado trouxe satisfação. Eu fiquei muito feliz mesmo de ver, né, que as pessoas vieram, trouxe outros materiais que eles fizeram para mostrar, né, dando continuidade àquilo que a gente ensinou. E assim, realmente não tem preço. A gente fica muito feliz. São movimentos assim que ajudam a manter de pé a metodologia APAC, adotada como modelo de ressocialização pelo TJMG. É importante destacar a grandiosidade desse gesto dessas servidoras, né, que inicialmente movidas por sua própria vontade, não por uma sugestão do tribunal, se ofereceram a colaborar com a APAC de Santa Luzia, oferecendo seus conhecimentos na área de biblioteconomia, de bibliotecária, para cooperar no serviço de reeducação daqueles detentos. Há muitos anos, sob a presidência de vários presidentes, né, do Tribunal de Justiça sobre a administração, a APAC vem sendo priorizada
pelo Tribunal de Justiça, ou seja, o Tribunal vem fomentando políticas institucionais voltadas ao fortalecimento, à criação de APACs. Inclusive, a atual gestão do presidente Nelson Messias tem um grande objetivo de aumentar o número de APACs no Estado. O Justiça em Questão também está na internet. O conteúdo desta e de outras edições pode ser acessado no portal do Tribunal de Justiça. Clique na área Comunicação e depois em Justiça em Questão. Ou veja pelo nosso canal no YouTube. Comente, proponha temas e participe do nosso programa. Envie um e-mail para justiçaemquestão@tjmg.jus.br. Um grande abraço e até a próxima edição.